Tá, beleza. Bem, eu vou começar aqui trazendo algumas questões de lógica de programação envolvendo if e else, e a minha referência principal vai ser esse livro, Introdução à Programação, 500 Algoritmos Resolvidos. E a linguagem que eu vou utilizar para estar resolvendo vai ser o Java, certo? Então, vamos lá, vamos colocar a mão na massa para ver como é que vai sair. O primeiro exercício que eu escolhi aqui é entrar com um número e imprimir uma das mensagens. É múltiplo de 3 ou não é múltiplo de 3? Vamos lá. Primeiro eu vou estar utilizando aqui o Notepad++, se você quiser usar o Eclipse, o NetBeans, entre outros, sinta-se à vontade. Eu utilizei isso porque, como eu sou um bem iniciante em Java, eu quero memorizar cada comando, eu quero deixar as coisas bem claras na minha cabeça, eu optei por esse editor aqui. Então, primeira coisa, eu vou dar um Ctrl S, né? Tá, vamos aqui, vamos salvar como. É a mesma coisa. E os meus arquivos eu tudo coloquei nessa pasta chamada Java. E aqui eu vou colocar a seguinte coisa, né? Questões if, não, vou colocar só questões 1. Vamos lá, a gente vai começar com essas primeiras questões. Uma coisa, né? Eu não escolhi o formato de arquivo, a extensão dele tá .txt, a gente tem que mudar. Vamos de novo em salvar como e vamos mudar essa extensão para Java. .java. Eu só quero salientar que eu só vou pegar essas informações aqui e eu vou deixar aqui um comentário aqui para dizer o que eu vou estar trabalhando. Eu estava observando um pouco de uma documentação sobre arquivo, etc. E é sempre bom, é uma boa prática de programação você deixar uma documentação sobre do que você está fazendo naquele seu projeto. Então eu vou deixar aqui uma documentação que eu estou trabalhando com condicionais em Java. E vamos colocar aqui questões if e else. Beleza, hoje é o dia 13. Vamos colocar aqui 13 neles. Vamos lá, pronto, beleza. Agora é o seguinte, eu vou fazer algumas coisinhas aqui, eu não vou explicar tanto porque é muito detalhe, mas eu quero fazer um próximo vídeo explicando detalhadamente cada linha, para eu só focar nessa parte de algoritmo e lógica. Vamos lá, public, primeiro a gente vai iniciar a nossa classe, public class, e essa classe ela tem que ter o mesmo nome do arquivo que eu acabei de fazer, ou seja, questões 1. E uma outra coisa ainda é o seguinte, é que sempre se inicia com letra maiúscula e evite ao máximo usar acentos, porque a programação ela é uma linguagem tipicamente inglesa, né? Então ela não recebe muito bem os formatos da linguagem portuguesa. Tem sim a questão do TF8 que traduz essas linguagens, que traduz essas acentuações para a gente, para tornar mais fácil. Mas é sempre bom, normalmente, uma boa prática, evitar a utilização dessas acentuações no seu código, dar um espaço entre eles. Agora, na próxima linha, a gente vai definir public static void main string args. Aqui vai ficar o nosso método, a nossa ação, o que a gente de fato vai fazer. Então vamos lá, a gente ia criar o primeiro algoritmo, que é o 94, depois vocês tiram um print dos exercícios aqui, que é entrar com o número e imprimir uma das mensagens, é múltiplo de 3 ou não é múltiplo de 3.
Então vamos lá, né? Vamos lá. Primeiro a gente tem que criar uma variável, e essa variável tem que ser do tipo inteira, porque quando a gente trata no Java, a gente tem que declarar o tipo da variável, porque o Java é uma linguagem fortemente tipada. Int num. Então, eu só tenho que colocar aqui, que eu esqueci de colocar, alguns pacotes. Eu tenho que importar alguns pacotes, que é o... Vamos só trabalhar com esse daqui, ó, import java.toScanner. Depois eu vou explicar um pouco mais dele. Eu esqueci de importar esse arquivo. Por quê? Porque eu vou pegar dados do usuário, e quando eu pego esses dados do usuário, ele vai fazer a comparação. Só que se eu não tiver essa biblioteca .toScanner, ele não vai conseguir fazer essa entrada de dados, beleza? Então, para a gente fazer essa entrada de dados, a gente vai fazer scanner s é igual a new scanner system.in, ponto e vírgula para terminação. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que pegar os dados do usuário, certo? System.out.println. Então, vamos lá. Informe um número. Beleza. Assim que ele informou esse número tem que ser armazenado em algum lugar. Esse algum lugar é uma variável. Int num é igual a s.next. Qual que é o tipo dessa minha variável? Int. Next int. E só uma coisa, é rapidão, mas quando eu coloco essa linha de comando aqui, eu estou dizendo que o meu programa ele vai ler, scanner ler, e ele vai armazenar. System.in, ele está captando, ele está guardando o dado do usuário. Então, system.in.println informa o número. Eu informei, sei lá, 5, e por causa de ter colocado esse S, eu estou chamando essa função de escanear e ao mesmo tempo guardar. E vai ser guardado aonde? No num, que é uma variável do tipo inteira. E agora, só para a gente mostrar o que está acontecendo, vamos mostrar essa variável. System.out.println. Então vamos lá, vamos falar assim, o número informado pelo usuário é mais num. Vamos só captar. O passo é a gente dar Ctrl S para salvar no Notepad, a gente vem no nosso prompt e a gente tem que acessar essa pasta para acessar esse arquivo. Então a gente vai utilizar o cd, que a gente vai acessar o diretório. cd c dois pontos cd, eu vou entrar no diretório Java, que é onde que é a minha pasta que tem esses arquivos, e lá eu vou colocar o nome do arquivo. E o nome do arquivo vai ser questões 1.java, e a gente vai falar, calma, primeiro é o Javac. Desculpa, o Javac é o compilador. Primeiro você tem que compilar, você compila, você interpreta e você executa. É uma sequência de passos bem grande. Então, vamos lá. Questões 1.java. Ele está compilando, ele está pegando todo esse código e ele está convertendo para uma linguagem que ela pode ser interpretada por qualquer programa do computador. Por isso que é muito bom utilizar o Java, porque ele faz isso, ele cria esse arquivo intermediário que qualquer máquina pode ler, beleza? Então agora pega Java questões 1. Vamos ver. Informa um número, vou informar 5. O número informado pelo usuário é 5, beleza. Vamos dar um CLS para limpar e vamos deixar isso daqui. Só que vamos voltar na questão. O que a questão pede? Ela pede que você entre com o número e imprima as mensagens. É múltiplo de 3 ou não. Então a gente tem que entrar a condicional. E a condicional é assim. Se, abre parênteses. Qual que é a variável que está recebendo os dados? É o num. Se num, se a divisão do meu número, se o resto da minha divisão
se a divisão do meu número por 3 for igual a 0, por quê? Quando é resto 0, né, ele é um número múltiplo de 3. Caso contrário, ele não será um múltiplo de 3. Então, sempre lembrar também da indentação, dar o espaço aqui quando a gente está criando. Beleza? Então, vamos ler aqui rapidão. Se o número que eu informei, o resto da divisão dela por 3 der 0, então ela é um número múltiplo de 3. Então, vamos colocar a mensagem aqui. System.out.println. Vamos colocar aqui uma mensaginha. Seu número é múltiplo de 3. Caso contrário, a gente vai... Deixa eu só pegar isso daqui. Ctrl C. Ctrl V. Só trazer aqui um pouco mais. Segmentação que ele não fique na mesma ordem de hierarquia do if, né? Se ele ficasse aqui, não é legal isso. É legal você dar um tab, um espaço. É você tá indicando que ele está entrando dentro dessa condicional. Assim que ele cumpre essa condição, ele entra dentro daqui. Por isso que é legal dar esse tab, porque você está indicando que ele leu isso, e se deu certo, ele está entrando dentro do conteúdo dessa condicional. Eu vejo muito dessa maneira, o tab servindo desse jeito. E só vamos dizer aqui que ela é a questão... Só vou deixar um comentário aqui, que ela é a questão... Vou colocar aqui melhor do jeito que ele coloca, né? Algoritmo 94. Beleza, esse é o algoritmo 94. Vamos dar um Ctrl S. E vamos fazer todo aquele procedimento. Javac. Questões 1.java. Java. Questões 1. Vamos lá, informa o número. Vou informar o número 3. O número informado pelo usuário é 3. Seu número é múltiplo de 3. Então ele caiu na condicional. Vamos dar um exemplo agora que ele não caia, que ele caia no else, caso ao contrário. Javac. Questões 1.java. Java. Questões eu informei o arquivo errado. Java questões 1. Pronto, informa o número. Vou informar um número que não é, que o resto da divisão não dá 0. 8, por exemplo. Perdão. É realmente, né? Fiz errado, calma aí. Números que não são múltiplos de 3. 2, por exemplo. 4, que são números pares. Javac. Questões 1. Esqueci de colocar a extensão. Java. Questões. Que número a gente pode colocar? Esqueci de colocar o 1 novamente. Pô, tá foda, hein? Beleza, vamos formar o número 2. Lá, o número informado. Seu número é múltiplo de 3. Ué? Eu não mudei a mensagem. Perdão. Deixa eu dar um CLS aqui. Seu número não é múltiplo de 3. Ctrl S. Então acho que 8 realmente, né? 8 não é múltiplo de 3. Javac. Questões 1.java. Java. Questões 1. E vamos lá, informa o número 8. Seu número não é múltiplo de 3. Beleza. Primeira questão resolvida demorou um pouquinho. Mas, né, vamos para a próxima.
Próximo algoritmo, vamos verificar ele, é o 96. Entrar com o número e informar se ele é divisível por 3 e 7 ao mesmo tempo. Eu vou pegar aqui, eu vou comentar essa questão aqui, beleza? Beleza. Entrar com o número e informar se ele é divisível por 3 e por 7. Primeiramente, né, a gente tem que pegar esses números. Então, system.out.print ln e vamos colocar informe um número. Como a gente já criou essa variável aqui num, eu vou colocar agora uma outra variável, né? Eu vou criar o num2 agora. Muito previsível eu, né? Então, s.next beleza, eu guardei. E a gente vai fazer esse mesmo procedimento, só para a gente ir mais rápido. Ctrl C, Ctrl V. Entrar com um número, apenas um número, perdão. Beleza. Agora a gente tem que entrar na condicional. Entrar com o número e informar se ele é divisível por 3 e por 7 ao mesmo tempo. Toda vez que você vê a palavra e, significa que ele tem que ser ao mesmo tempo divisível por 3 e por 7. Se tivesse ou aqui, né, se tivesse apenas o ou aqui, aconteceria. Se apenas uma condição for satisfeita, ela já é o suficiente. Calma aí, eu vou colocar aqui para ficar bonitinho para vocês, que isso daqui eu chamo de tabela. Eu não, né? Não foi eu que criei. Tabela verdade. Tirar aqui. O que acontece na tabela verdade? Eu vou usar as coisas que são mais usadas na programação, que é o ou e o end, né? Então, o e, né, que é o equivalente ao end e que é o equivalente a esse símbolo aqui no Java, o que significa? Significa que as duas condições têm que ser verdadeiras. Certo? Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Se uma condição é verdadeira e a outra é verdadeira, então, no final, ela será verdadeira. Porém, se ela for verdadeira e uma outra for falsa, ela vai ser falsa, porque as duas têm que ser verdadeiras. E se ela for falsa, end, a outra falsa, ela vai ser falsa. E já no caso do ou, ou é uma outra coisa. O ou, que se ele é o equivalente a isso daqui no Java, agora eu não lembro a equivalência para o Python. Nossa, eu estudei Python, hein? Eu não lembro a equivalência se é o ou, or. Boa, or. É a equivalência para o Python. Beleza? E esse símbolo aqui é pro Java, assim como esse EE é no Java, certo? Então, se eu utilizar v verdadeiro, or, que estou somando no Python, isso vai gerar verdadeiro. Se eu colocar v or falso, isso também vai ser verdadeiro, porque apenas uma condição já é suficiente para ela acontecer, beleza? Então aqui eu vou colocar, deixa eu colocar aqui, esse carinha aqui ele é no Java.
aqui. Beleza. Então, a mesma coisa, se você colocar f, or, f, no caso que vai dar, agora sim vai dar falso, não verdadeiro, né? Porque se eu só tenho agora nenhuma condição, ele é falso. Ou seja, a conclusão que eu sempre tiro é que o AND ele é mais restritivo e o OR ele é mais flexível para os acontecimentos que acontecem ao longo do código. Então, explicado isso, vamos voltar aqui. Beleza, agora vamos à condicional. Se lá, o num2, a divisão de num2 por... Se a divisão de num2 por 3 for igual a 0, e a divisão de num2 por 7 for igual a 0, então ele vai entrar dentro dessa condicional. E essa condicional ele vai dizer que o seguinte, vou colocar system.out.println, o número informado é divisível por 3 e 7. Daí a gente tem aqui o caso contrário, né? Caso contrário, só vou deixar uma mensagem um pouco mais simples e eu vou trabalhar só com esses dois algoritmos hoje. System.out.println Então vamos testar esse algoritmo para ver o que acontece. Vamos dar um CLS aqui para limpar. Javac questões 1.java. Java questões 1. E vamos lá. Informa o número 6. Informa o número, vamos lá. Divisível por 3 e por 7 ao mesmo tempo. Se eu colocar o número 21 dividido por 7 vai dar uma divisão inteira. 21 dividido por 3 vai dar 7, que dá resto 0. Então eu posso dizer que o 21 é divisível tanto por 3 quanto por 7, porque a divisão dos dois dá por 0. Dá 0, né? É divisível por 3 e 7. Beleza. E depois a gente vamos colocar um número para finalizar que não seja divisível. Javac questões 1.java. Java questões 1. Aqui não importa. Informa o número 20. Não é dividido por 3 e por 7 ao mesmo tempo. E é isso. Finalizar, vou fazer as outras questões em outro vídeo. Se alguém precisar de ajuda, quiser conversar comigo a respeito de questões, né, é só me chamar. Vou deixar o meu Instagram no link da descrição. Quem quiser, beleza? Muito obrigado pela atenção. Esse aqui é o meu primeiro vídeo. Estou iniciando, né, começando um pouco com medo, mas... estamos dando um jeito. Então, muito obrigado pela atenção.